A doutrina do misterioso. O Vimalakirti Sutra é geralmente elogiado pela construção superiormente dramática do texto, e não há dúvida de que a divertida conversa entre a deusa e Shariputra, que acabamos de descrever, constitui um notável interlúdio cômico no contexto mais amplo do Sutra. No capítulo 8, intitulado O Caminho do Buda, Vimalakirti e Manjushri concentram sua acalorada discussão na questão da natureza da iluminação do Buda, enquanto no capítulo 9, entrando na doutrina do não dual, os 32 Bodhisattvas analisam de vários ângulos a natureza da chamada doutrina do não dualismo. Esse é geralmente considerado como o ponto alto do Sutra, pois contém o famoso, abre aspas, silêncio de Vimalakirti, que é como o estalo de um trovão, fecha aspas. Um após outro, os Bodhisattvas expõem suas opiniões sobre a natureza da doutrina do não-dualismo. Mas quando chega a vez de Vimalakirti apresentar sua solução do problema, ele se conserva meramente sentado em silêncio, sem proferir palavra. Indica ele, assim, com sua atitude, que o reino do não-dual é e sempre foi acima e além de todas as palavras, um lugar onde cessam todas as operações da mente. Manjushri, tomando de admiração pela resposta de Vimalakirti, exclama, abre aspas, excelente, excelente, este é o verdadeiro ingresso do Bodhisattva na doutrina do não dual, onde não há palavra escrita ou falada, fecha aspas. Somos informados de que os 5.000 Bodhisattvas ali reunidos na ocasião alcançaram o estágio de iluminação conhecida como Mushohonin, um dos mais altos. A última parte do Sutra, que vai do capítulo 10 ao 14, trata de um Buda chamado Koshaku, ou acumulação de fragrâncias, que preside a Shukokoku, a terra de todas as fragrâncias, e prega o Dharma através de numerosos e variados perfumes. Enquanto prosseguiam os debates entre Vimalakirti e Manjushri, o tempo adiantou-se até quase o meio-dia e Shariputra começou a preocupar-se com o almoço. Segundo as regras de disciplina observadas pelos monges do período, era proibida a ingestão de qualquer alimento após o meio-dia. É irônico que Shariputra, que ingressara na ordem monástica a fim de libertar-se dos interesses e ilusões mundanos, ainda se preocupasse com o almoço, embora ao mesmo tempo não possamos deixar de sentir certa simpatia por ele. Vimalakirti, notando-lhe a inquietação, perguntou-lhe, abre aspas, achas que podes escutar o Dharma enquanto pensas em comida? Fecha aspas. Não era a mais bondosa das observações, mas Vimalakirti acrescentou, abre aspas, se queres alguma coisa para comer, espera um momento, eu te darei comida como nunca provasses antes. Fecha aspas. E imediatamente mandou buscar uma refeição de aromas na terra de todas as fragrâncias. O mensageiro que ele despachou à terra de todas as fragrâncias, conta o Sutra, chegou a um reino onde não se usam palavras escritas ou faladas, e onde o Dharma é pregado inteiramente através de variados aromas. Não há nele discípulos Shomon ou Engaku, homens cuja compreensão continua limitada ao nível de da Hinayana, e é habitado inteiramente por bodhisattvas dos mais alto grau de pureza. Bodhisattvas do mais alto grau de pureza, que podem viver apenas de fragrâncias. A terra de todas as fragrâncias, não obstante sua atmosfera de conto de fadas, é descrita com grande vivacidade, e aqui percebemos os imensos poderes imaginativos dos autores das escrituras mahayanas, uma vez que consideravam o Dharma como algo que podia decifrar e explicar os mistérios da força vital. Achavam que devia ser apresentado em termos de reinos ou visões que transcendiam a imaginação humana comum. Assim descrever o Dharma
como sendo exposto não em palavras, mas em aromas sublimes, é uma maneira de sacudir a mente e fazê-la perceber sua natureza transcendental. A passagem deixa também claro que, visto da terra de todas as fragrâncias, nosso mundo atual é um lugar de maldade e corrupção, cheio de seres de espírito tacanho, resolvidos a perseguir os objetivos mais vis, tornando extremamente difícil para os Budas e Bodhisattvas a tarefa de salvá-los. Por essa exata razão, os Budas são forçados a pregar o Dharma em palavras e não em fragrâncias, e os Bodhisattvas têm que deliberadamente assumir existência nos reinos inferiores do ser, a fim de lutar feroz e implacavelmente para superar o mal. Vimalakirti, ao ser informado disso pelos Bodhisattvas da terra de todas as fragrâncias, respondeu que os Bodhisattvas de nosso atual mundo possuem 10 tipos de bondades. Consistem elas das várias práticas que devem ser obedecidas, sendo as principais as 6 paramitas, isto é, doação, observância dos preceitos, perseverança, assiduidade, meditação e sabedoria. A lista simples de regras ou práticas mostradas abaixo e que deve ser seguida pelo crente Mahayana foi elaborada com a intenção de fazer um notável contraste com as 250 ou 500 regras prescritas aos monges Hinayanas. É seguida por uma lista de 8 leis que o Bodhisattva empenhado em práticas religiosas em nosso mundo atual é instruído a tomar como seu modelo. Uma vez que essas 8 leis têm grande aplicação em termos éticos para homens e mulheres no mundo atual, transcrevo a lista integralmente. Primeiro, embora beneficiando as pessoas do mundo, não procurarás recompensa. Segundo, assumirás todos os sofrimentos de todos os seres sencientes. Terceiro, qualquer mérito que possas adquirir, tu o transferirás inteiramente para os demais. Quarto, considerarás todas as pessoas como iguais e sem distinção. Serás submisso diante de todas e não permitirás que impedimentos surjam em tua mente a respeito delas. Considerarás todos os Bodhisattvas como se fossem Budas. Quinto, embora escutando um sutra que nunca escutaste antes, não o considerarás com desconfiança e não discutirás com os seguidores da Hinayana. Sexto, não sentirás inveja das esmolas que outros homens receberem. Não sentirás inveja das esmolas que outros homens receberem. Não te vangloriarás de teus ganhos e manterás a mente sob controle. Sétimo, refletirás sobre teus próprios erros e não comentarás os defeitos dos demais. Oitavo, manterás em todas as ocasiões o coração imperturbável e te esforçarás para adquirir mérito de todos os tipos. Diz o Sutra que se o indivíduo dedicar-se de todo o coração à tarefa de beneficiar e salvar os demais, ele, como coisa natural, poderá atingir esses 8 objetivos. Cabe notar imediatamente que, em contraste com as regras de disciplina da Hinayana, minuciosas e altamente limitadoras, essas têm a natureza de metas éticas amplas, destinadas a orientar a atitude e o enfoque do homem. Depois dessa ressalva, o Sutra retorna à cena dos jardins de Ambapali, onde a verdadeira identidade de Vimalakirti é ainda mais revelada, e termina confiando-se aos cuidados de Maitreya e Ananda.
Outro nome do Vimalakirti Sutra é A Doutrina da Iluminação Incompreensível. A Doutrina da Iluminação Incompreensível. E, de certo, a figura de Vimalakirti, da forma como é apresentada, aparece envolvida em mistérios e maravilhas. Embora represente o ideal do crente leigo, tal como formulado há uns 2000 anos, Vimalakirti também foi, em certo sentido, precursor de nossa atual Soka Gakkai. Desnecessário dizer que a Soka Gakkai fundamenta-se nos ensinamentos do Lotus Sutra e, por conseguinte, não está na obrigação de seguir as regras de prática religiosa estabelecidas por Vimalakirti, da forma esboçada acima. Mas, à medida que passarmos a compreender cada vez mais a essência e significado do Dharma, acredito que descobriremos que, no fim, o Lotus Sutra e o Vimalakirti Sutra apontam para a mesma e única verdade.